Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, com todos nós, amém? Estudo de hoje, acusações. Vamos entender o que significa isso na palavra de Deus. Acusações. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná. Dá um joinha, dá um like, compartilhando no canal. Vamos lá. Grande Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelas tuas santas palavras que estão abertas neste momento. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam estendidas sobre todos, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, a tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Quero agradecer ao povo do Japão, da França, Estados Unidos, né? Tem uma galera grande lá nos Estados Unidos, né? Pessoa da Alemanha, né? De Portugal, né? Pessoal da capital do Nordeste, daqui do Brasil, de onde eu estou falando, muita gente, pessoal do Margo Alto, né? Elisé, né, e todo o pessoal lá, que Deus abençoe a todos, né? Pessoal do Ceará, Arquirás, Israel, Cauê, tem uma turma lá no Ceará também, né? Pessoal maravilhoso que tem mandado perguntas, né? E a gente vai respondendo de acordo com a palavra de Deus, tá? Pessoal do Pernambuco, Geramildo lá da Paraíba, e uma galera lá também na Paraíba. E aí vai, né, meu irmão? Tem muitos lugares, muitos, né? Que Deus abençoe aqui em Osasco, na capital de São Paulo, né? Todos os meus primos, minhas primas, toda a minha família, enfim, todos os meus vizinhos, meus amigos e inimigos também. Que Deus abençoe a todos. Vamos para o estudo, né? Tem muita gente, eu não gosto de ficar falando porque ficou milhões de pessoas aí que precisa ser falado. Muito bom. Acusações. Como é fácil acusar, né, meu irmão? E levantar falsas suspeitas sobre as pessoas. É muito fácil, né? Vamos ler Josué. Quando você vê aí no livro de Josué, já estou aqui em Josué, capítulo 22, vai lá no capítulo 22 de Josué. Bíblia na mão, Deus no coração, amém? Ó, Bíblia na mão, Deus no coração. Josué capítulo 22, versículo 9, está escrito assim, ó. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade e à terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Muito bem. Vindo eles para os limites, versículo 10, vindo eles para os limites, né, pegados ao Jordão da terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, né, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, ao altar do grande, né, um altar grande e muito vistoso, né, ali. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte, né, da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntaram-se todos à congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem e pelejar contra eles, sem saber o que tinha acontecido, né?
e os filhos, né, de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, né, viveram aos filhos de Israel para a terra de Gade, e Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, e os 10 príncipes com ele, de cada casa, né, paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa dos seus pais entre os grupos de milhares de Israel, indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infelizmente é esta que cometestes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebeldes contra o Senhor. A casa não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Eles foram já acusando, para que hoje, né, abandoneis o Senhor. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Era o medo deles. Falou: nós já vimos isso acontecer um tempo atrás, e agora vocês estão se rebelando contra o Senhor de novo? De um tempo atrás foi 24 mil que morreram, agora vocês estão se rebelando contra o Senhor de novo, vai cair toda a maldição em cima de nós? Era esse o medo deles, né? Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando vós um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aqueles homens não morreu sozinho na sua iniquidade, ou seja, morreram foi muitos, né? Queridos, aqui nós vemos uma história aqui de Josué. Veja aqui o verso 9, só pelo fato de ouvir, eles tinham ouvido falar que as 2 tribos e meia construíram um altar, já se reuniram para fazer guerras contra elas. Sem saber o que estava acontecendo, sem dialogar, sem conversar. Meus irmãos, fazer guerra não é a primeira opção, tá? Nós precisamos conversar e conhecer as razões das pessoas primeiro. Porque eles construíram aquele altar. Por que vocês fizeram isso? Tá? Veja no verso 13 até o verso 16 que lemos, veja aqui que eles, né, os delegados que vinham das outras tribos, eles vieram até as 2 tribos e meia e comeram, começaram a acusar todo o povo, todas as outras tribos. Veja que eles não procuraram, né, ver as razões por que eles tinham feito aquilo. Né? Quando você lê até o verso 20 aí. Veja aqui, meu irmão, que a narrativa até esse ponto aqui, essas acusações eram bem fundamentadas. Veja que não tinha fundamento. Eram fundamentadas nele, nas opiniões deles, mas não tinha fundamento. Eles fizeram suposições que as 2 tribos e meia estavam apostatando. Tinha fundamento na mente deles, do jeito que eles acusaram. Tá? O texto não explica o motivo desse ato e nem descreve a função do altar ou a atividade específica daquele altar.
O texto não mostra isso para nós, tá? Mas, meu irmão, atividades desse altar aumenta mais se nós voltássemos a primeira travessia do Jordão, que aconteceu lá no capítulo 3 e capítulo 4, em que todos os Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio, em direção à terra firme de Canaã. O que isso nos traz lá atrás? Aqui, uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio, né? Para atravessar aquele rio ali, na direção oposta, tá? Em ambos os casos, foi erguido uma estrutura de pedra ali. A primeira foi como um memorial, a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que veio à mente deles foi: o que significa essas pedras? Era para sacrifício ou para um memorial? Será que essas e outras tribos estavam caindo em apostasia? Meu irmão, a falta de consulta, tá? A falta de consulta nos leva a fazer coisas muito erradas e pensar coisas erradas. A falta de consulta que eles não tiveram com Josué, né, ou Eleazar, aos líderes das tribos, a falta de consulta pode nos levar, né, a uma perdição de fazer mal ao seu irmão sem dever, sem saber o que está acontecendo. Não devemos julgar, meu irmão, tá? Não devemos julgar os outros, para não serem julgados, tá bom? E Deus, na verdade, é Deus que é o juiz, não é nós, tá? Quando você quer saber por que esse irmão agiu dessa forma e ele estava em tal lugar, você ouviu e viu ele um suspeito. Quando você vê isso, você não deve acusar, sabia? Você deve conversar particularmente, tá bom? Você deve saber as razões por que ele estava ali e agiu dessa forma, tá? A conversa particular nos ajuda muito, tá? Conversando-se é que se entende, meu irmão. Não tem que sair tomando as suas decisões. Agora, por que é tão fácil chegar à acusação erradas da motivação de outras pessoas? Por que é fácil? Porque nós não estamos dentro da mente das pessoas, meu irmão. Viu? E nós não sabemos o que ela está pensando. É por isso que temos que conversar, dialogar, né? Nós temos que estar pronto para ouvir também, tá? E tardio em se irar, meu irmão. Essa que é a verdade, tá? E tardio em falar também. Devemos pensar no que falar, tá? Esse é o conselho de Deus para nós. Nós vamos entender mais sobre isso daqui. Por quê? O próximo estudo, assombrados pelo passado. Na verdade, esse povo estava muito assombrado pelo que aconteceu antes, que nós vamos entender na próxima lição. Entenderam? Que é daqui a pouco. Daqui a pouco eu já vou falar ela. Tá bom? Só vou tomar uma água e aí a gente começa de novo. Vamos entender, assombrado pelo passado. Para nós entender tudo isso aqui, as acusações.
Deus nos orientando como devemos seguir, meu irmão, o caminho. É não se sair acusando, falando à torta e à direito. Devemos pensar, e se tem um problema com o irmão, chamar ele de canto, conversar com ele. E aí Deus aqui, na próxima lição, ele dá um método para nós, como nós devemos agir nesse caso. Nós vamos entender aí em Mateus, tá bom? Até daqui a pouco, com a graça do nosso Senhor. Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal e vamos junto. É Deus nos guiando. É o Espírito Santo nos fortalecendo e nos levando à terra prometida, nos levando até os pés de Jesus. Aleluia! Bendito seja o Espírito Santo. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.